Chegada a Nazaré. Tendo chegado à pátria e alcançado a pequena casa de Nazaré, cansados e abatidos pela viagem, muitos se alegraram, não obstante o espírito da mãe dileta e o de José, porque assim ser-me-ia bem mitigados numerosos sofrimentos. Tendo entrado na cidade de Nazaré, cresceu em mim grande consolo, vendo-me na pátria e voltando ao lugar onde se operava a encarnação. Pedi ao Pai se dignasse olhar com particular amor aquele povo, e uma vez que eu era desta cidade, ele se tornasse mais do que os outros semelhante a mim, imitando os exemplos que eu lhe daria na moradia onde devia habitar por tantos anos. Conhecia de outro lado a cegueira daquele povo e como daria pequena importância à minha pessoa, que poucos deles considerariam e estimariam. Este fato causava-me grande pesar, porque desejava que todos estivessem unidos a mim para honrar ao Pai, o qual era tão pouco honrado e amado. Entrando em casa. No ingresso da casa de minha dileta mãe, a qual apenas entrou, correu a venerar o pavimento onde se realizara o mistério da minha encarnação, por obra do Espírito Santo. Estava genuflexa a cara mãe com seu esposo José, tendo-me em seus castos braços. Ofereci-me de novo ao Pai e disse-lhe, eis meu dileto e amado Pai, vosso Filho unigênito que, ab a eterno, tendes gerado em vosso divino seio, e depois vos agradou fazer-me tomar carne humana no seio desta Virgem, por obra do Espírito Santo. Eis que eu, de novo, neste lugar, adoro-vos e agradeço-vos por parte de todos os meus irmãos pelo dom inestimável que lhes haveis feito de todo o meu ser para a sua redenção. Suplico-vos aceitar-me novamente, porque eu me dou inteiramente a vós e consagro-me ao resgate deles. Entrego-me todo a vosso divino beneplácito, declarando ter vindo ao mundo somente para realizar a vossa divina vontade. E por isso eis-me prostrado a cumpri-la. Ordenai, Pai amado, pois vosso Filho está preparado a realizar inteiramente a vossa vontade. Este também será o meu alimento e o meu repouso, a minha consolação, a saber, fazer a vossa vontade. Proferiu então meu pai aquelas palavras ouvidas só por minha mãe dileta. Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Esta palavra encheu de júbilo o coração da querida mãe e ficou também um pouco consolada a minha humanidade. Ofereci tal consolo ao Pai e pedi-lhe se dignasse consolar todas as almas que se alegram em fazer a sua vontade e desse-lhes tanta virtude que sempre a pudesse realizar em todas as coisas, tanto prósperas como adversas. O Pai prometeu-me fazê-lo e, além disso, faz com que experimentasse um consolo inexplicável e uma quietude incomparável às almas que se entregam em tudo à sua vontade e que não desejam outra coisa senão que nelas se cumpra a vontade divina. Estas, de fato, fruem da liberdade dos verdadeiros filhos de Deus, porque não se afastam da vontade de seu Pai Celeste, mas como são poucos os que, na verdade, procuram fazer a vontade divina, porque quase todos misturam-lhe a própria. E por isso não fluem da paz e do consolo acima referido, mas sempre sentem alguma amargura, porque nisso se miscuiu a vontade própria. Via eu tudo distintamente e sentia por isso grande pesar intimamente. Primeiro porque meus irmãos fazem a meu pai esta grande injustiça, isto é, a de não se sujeitarem totalmente à sua vontade. Em seguida, pelo grande dano que lhes advém, porque ficam privados de grande mérito. E, o que mais importa, tornam-se indignos das graças e do amor que o Pai tem às almas que se mostram para com ele, prontas a seguir as suas vontades. Rezava fervorosamente por todos,
mas particularmente pelos miseráveis que se distanciam da vontade divina, e oferecia por eles ao Pai a minha prontidão e submissão, e com isso manifestou-se o Pai aplacado relativamente a meus irmãos. Vida quieta em Nazaré. Estando, pois, naquela pobre casa de Nazaré, passava o tempo todo a falar com meu pai e reiterava todos os atos de súplica acima referidos. Usufruía de alguma quietude que causava muito consolo à minha humanidade, ao ver também a mãe dileta e seu esposo José terem muito conforto e mais tranquilidade. Não quero dizer que eles se inquietassem por estarem fora da pátria em grande pobreza como a da estrebaria de Belém. Lá já estavam felizes e não se inquietavam, entregando-se inteiramente à vontade de meu pai. Mas o pensar deles era ver-me no meio de tantos padecimentos sem poderem dar-me alívio, e isso muito os afligia. Por isso, tendo voltado à sua morada, esperavam, como de fato aconteceu, instalar-me melhor do que fora de casa. Tendo, portanto, certa tranquilidade, dava as devidas graças ao Pai e pedia-lhe por aquela tranquilidade satisfação. Então, experimentados por minha humanidade, se dignasse dar verdadeira tranquilidade e repouso às almas que se afatigaram por sua glória e sofreram para cumprir a sua vontade, que as consolasse a fim de poderem depois animar-se mais a empreender as obras de seu serviço. Conhecendo, pois, que era dever consolar quem passou por sofrimentos, aflições e coisas semelhantes, por amor do Pai, pedi-lhe com grande instância que o fizesse, como de fato fazia e fará. Mas ciente do que o Pai o faria com amor maior, se lhe pedisse, e que muito se comprazia em minhas preces, fazia-as com grande insistência e rezava com grande amor. Igualmente a mim muito me aprazia ver o Pai todo atento às minhas súplicas. Demonstrava, devido ao grande amor que tinha ao gênero humano, muita complacência em ouvir rezar em seu favor. Morticínio dos inocentes. Tendo o Pai atendido minhas súplicas e vendo-lhe gratas minhas ofertas, estava naquela casa com toda a paz e tranquilidade. Minha querida mãe e José louvavam-no, bendiziam-no e em todas as horas e empregavam-se em obras manuais para o próprio sustento, e eu conversava continuamente com meu pai, procurando sempre a salvação de meus irmãos. Comunicou-me então o Pai ser vontade sua que eu deixasse aquele leve repouso e me submetesse a novas tribulações com a fuga para o Egito, declarando-me a crueldade de Herodes que procurava a minha morte, fazendo um massacre crudelíssimo de tantos inocentes. Meu pai o permitiu, pois a crueldade de Herodes seria um grande bem para aqueles que seriam sujeitos à morte cruel por ele ordenada, porque perdendo a vida temporal que ainda desconheciam, conquistariam felicidade eterna na glória bem-aventurada. O rei cruel ordenou o morticínio, mas meu pai já o havia disposto, porque pelo sangue derramado por mim na circuncisão e por outros sofrimentos naquela tenra idade, quis dar-me como presente aquelas almas inocentes, a fim de me seguirem e glorificarem eternamente. Agradou-me muito este dom, como vou-lo direi em seu lugar. A ordem do Pai. Neste interim, aceitei a ordem do Pai de fugir para um país bárbaro e sujeitar-me a novos padecimentos, mostrando-me como de fato estava muito consolado por cumprir a vontade do Pai, embora em coisa árdua e muito dolorosa. Ofereci esta obediência pronta ao Pai para suprir as faltas de meus irmãos, os quais se mostram prontos a obedecer somente em coisas que lhes proporcionam satisfação e conforto, mas são muito duros e reintinentes em obedecer nas coisas
contrárias a seu gênio e repugnantes à sua delicadeza e vontade depravada, chegando a responderem não com as obras, senão com as palavras ao Pai. Revelam-se filhos obedientes só no prazer, enquanto no sofrer são apenas desobedientes, mas pertinazes e seguem a vontade própria. Conhecia eu como o pai estava muito irado para com os meus irmãos por esta resistência à sua vontade e por isso procurava sempre oferecer-lhes vontade própria e obediência para suprir pela dureza deles. O pai ficava muito aplacado com esta oferta e, como recebia satisfação condigna, comprazia-se muito em mim, revelando-se inteiramente como amor e estando inclinado a conceder-me quanto lhe pedisse. Correspondia ao amor infinito do Pai, amado pelo oferecimento cada vez mais pronto de cumprir a sua vontade. Uma vez que pelas obras se manifesta o amor verdadeiro, eu, como o amava muito, fazia sempre tudo o que lhe dava gosto e maior glória. Tendo aceitado a ordem divina, orei ao Pai, que em virtude de minha prontidão para sofrer se dignasse dar muita graça a todos os que, por disposição divina, devem submeter-se às ordens dos superiores e, vendo-se sobrecarregados de ordens e mandamentos duros, ásperos e dolorosos, de boa vontade se sujeitam a eles por seu amor e para imitar-me. Atendeu-me nisso, Pai, e efetivamente vede quantas almas se sujeitaram até agora de boa vontade e ânimo alegre às ordens e mandamentos dos superiores, mesmo em coisas muito árduas e difíceis. E, igualmente, existem muitas no mundo que o fazem com prontidão de ânimo. Tudo isto é fruto de meus pedidos ao Pai e da promessa feita por Ele a mim. Digna-se ele conceder-lhes uma graça particular, a fim de superarem o amor próprio e a repugnância da natureza, que sempre ambiciona mandar e deleitar-se e não sujeitar-se a sofrer. Em muitos, porém, o efeito não é este. Em verdade, demonstram-se cada vez mais duros e contrários. Não querem de modo algum sujeitar-se à obediência e à dor. Isso não quer dizer que o Pai não dê a graça como aos outros, mas que eles não dão acesso à graça para penetrar na alma e produzir seus admiráveis efeitos, e que inteiramente atentos a seguirem as próprias paixões e aderirem aos próprios pareceres, expulsam da alma a graça que o Pai lhes concede e ainda se tornam presa da própria vontade, aderindo ao Pai, aderindo ao amor próprio e às paixões desordenadas. Sem advertirem, correm pela via da perdição, enganando-se a si mesmos. Exortações à sua esposa. Estai bem atenta, esposa minha, não vos deixe vencer pelas paixões do amor próprio e da vossa vontade, mas entregai-vos sempre e em tudo à vontade do Pai e de quem vos dirige. Sujeitai-vos de bom grado ao sofrimento, obedecei prontamente em tudo, sem procurar nada e sempre desejosa de que se realize em vós a vontade divina. Oferecei-vos frequentemente ao Pai, a fim de que faça de vós o que mais lhe prouver, e procurai imitar-me perfeitamente em tudo que vos disse até agora, a fim de seres a minha verdadeira esposa. Fiat. Fim do 4º capítulo.